Fala pessoal, Seite Kono por aqui em mais um conteúdo e hoje eu quero trazer algo do fundo do meu coração para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre 8 ações intencionais de Jesus, que nós sabemos que Jesus é soberano, que Jesus é todo-poderoso, que Jesus é o Filho de Deus. Isso eu e você, nós já temos toda a convicção. Mas hoje eu quero explorar um pouquinho com vocês algo que muitas vezes nós sabemos, mas nós deixamos passar batido, que era as ações intencionais ao longo do ministério de Jesus. Se tem uma coisa que nós temos que observar é que o poder público de Jesus era sustentado por hábitos e ações e uma disciplina que muitas vezes era gerado no secreto. E tem uma coisa que você precisa começar a gerar em você, é a capacidade de aprender não somente com aquilo que é falado, mas aprender através daquilo que é vivido. E quando olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus ele sustenta o seu poder através de uma disciplina e das suas ações intencionais ao longo da sua jornada. E hoje eu quero falar sobre 8 ações que Jesus ele tinha de forma totalmente intencional. A primeira ação eu já quero entrar com você, está em Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou então orando. A primeira ação e a atitude intencional de Jesus, e nós não vemos isso apenas uma vez, nós vemos isso de forma recorrente, é que Jesus ele acordava cedo. Jesus ele acordava cedo. E eu não estou só falando aqui de horário. No texto está dizendo, de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se. Eu vejo que esse é um princípio intencional de Jesus que nós devemos aplicar ao longo da nossa jornada. Nós estamos vivendo uma vida cada vez mais corrida, cada vez mais com demandas estão chegando, a pressão ela é existente, mas Jesus ele nos ensina que é crucial definirmos uma ordem de prioridade. E Jesus ele não diminuía a demanda e ele não diminuía o trabalho para conseguir sustentar a sua disciplina. Na verdade, ele encaixava a sua disciplina através de uma ação muito simples e intencional. Ele acordava antes. Ele fazia o seu tempo, ele não esperava o tempo chegar, mas ele criava o seu tempo. E essa é uma atitude que eu e você devemos ter de forma intencional, acordar cedo. Sabe, se você aprende esse princípio de levantar antes de todo mundo e já resolver e já praticar as coisas que você precisa, que vai te sustentar antes da sua rotina começar, você já sai ganhando. Só faça uma conta, não sei que horas o seu dia começa, talvez 7, talvez 8, o seu dia oficialmente começa. Se você consegue levantar às 6, às 5h30 e você tem ali 1 hora e meia, 2 horas para você ter o seu tempo com Deus, para você orar, para você conseguir organizar suas coisas, você já sai ganhando. E isso é tão lindo na vida de Jesus, porque Jesus ele não deixava o dia dele ou a demanda definir o tom da vida. Pelo contrário, ele que ditava o tom, ele que ditava o ritmo. E uma das maneiras, a primeira ação intencional, ele acordava cedo. Se você criar esse hábito de acordar cedo, dormir bem, acordar cedo, você já sai ganhando em muita coisa ao longo da sua vida. E isso é muito importante, porque se nós não construirmos essa mentalidade de fazer a nossa agenda, de construir o nosso tempo, muitas vezes aquilo que Deus tem pra gente se torna simplesmente uma outra demanda ou simplesmente uma tarefa. Nós precisamos aprender a priorização ao longo do nosso dia. E de forma bem resumida, acordar cedo nos ensina. Eu e você temos que ter o controle do nosso dia nas nossas mãos. Isso é muito importante. Segunda ação que Jesus ele tinha de forma intencional está em Lucas capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e então ele orava. Olha esse texto, Jesus retirava-se. Então, primeira coisa, isso aqui não é Jesus se retirou. Não era uma vez. Jesus se retirava. Isso aqui é algo constante, contínuo. Então, o segundo princípio e ação intencional de Jesus, ele se retirava para ter tempo de solitude. Tempo de solitude. Ele se retirava. E à medida que o ministério, os milagres aconteciam, a fama de Jesus se espalhava,
Jesus ele tinha essa intencionalidade, eu vou me retirar. A pressão está vindo, a demanda está vindo, o crescimento está chegando, as coisas estão acontecendo, mas eu me retiro. E o momento que ele se retira é importante. Ele entendia que em muitos momentos nós precisamos de solitude. Cuidado, você que está me escutando, cuidado para você não ser engolido pelas demandas. Faz. Mas pera, calma. Quando foi a última vez que você parou? Quando foi a última vez que você teve um tempo a sós com Deus? Quando foi a última vez que você entrou num lugar de contemplação? Olha que interessante isso. Isso foi algo que o Espírito Santo falou comigo. Sei que você tem que tomar cuidado, porque de repente você está trabalhando, você está construindo, as coisas estão acontecendo. Talvez você mora num lugar que você pagou um alto preço para você morar, você construiu uma vida que você, há anos atrás, você estava orando e pedindo. Só que você chega num lugar que se você não tem a intencionalidade de se retirar e entrar em contemplação, você construiu um monte de coisa e você não aproveita, você não tira proveito daquilo que Deus está colocando na sua mão. Então a solitude traz alinhamento, a solitude traz gratidão, a solitude traz renovo. Então eu estou falando para você, de tempos em tempos, não é sempre, mas de tempos em tempos aprenda a se retirar. Eu me retiro da pressão, eu me retiro da correria, eu me retiro de tudo que está acontecendo e eu vou ter o meu momento de solitude, de contemplação da presença do Senhor, de contemplação das coisas que acontecem. E isso traz uma grande força para dentro da nossa vida. Você precisa entender, se você não se retira muitas vezes dos barulhos que estão externos, esses barulhos eles podem começar a ditar o ritmo da sua vida. Então aprenda a se retirar. Terceira ação intencional de Jesus, Lucas 6, versículo 12. Certa vez, Jesus foi para um monte a fim de orar. Ele foi orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também designou como apóstolos. Olha isso aqui. Jesus, ele tinha um dia seguinte, vou chamar assim, um dia seguinte muito importante. Olha o dia seguinte dele. Definir quem seriam os apóstolos. Olha isso aqui. Então, você consegue ter a dimensão, a importância desse dia seguinte? Era um dia histórico, foi um dia histórico que nos marca até hoje. Ele foi definir quem seriam os discípulos e os apóstolos, que dariam continuidade no seu ministério. Mas a Bíblia diz que, ao invés de ele fazer qualquer coisa, ele então se retira para orar. E não somente orar, mas como ele passa a noite inteira orando. Sabe o que isso nos mostra? Terceira ação intencional de Jesus, ele orava antes de decidir qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, ele orava. Gente, só, por favor, onde você está? Só me escuta a minha afirmação. Jesus orava antes de decidir. Eu quero fazer essa mesma pergunta. Será que nós, quero que você seja prático e direto, será que nós estamos tirando tempo para orar antes de tomar as nossas decisões? Se Jesus, sendo todo-poderoso, 100% Deus, 100% homem, se Jesus já sabia a sua missão e a sua história, ele se retirava para orar, por que nós não fazemos isso? Nós vamos escolher um trabalho, a gente não ora, a gente vai escolher uma igreja, a gente não ora, a gente vai escolher um passo ministerial, a gente não ora, a gente vai escolher uma casa, a gente não ora, a gente vai comprar um carro, a gente não ora, a gente não ora. E esse é um princípio inegociável de Jesus, que ele fazia isso. Eu vou escolher os discípulos, então por isso eu passo a noite toda orando. Muitas vezes eu vejo pessoas, eu não tenho tempo para orar, por quê? Porque eu estou cansado demais com preocupações que são importantes. E aí é justamente onde entra. Por ser importante eu gasto tempo de oração. Então minha prática aqui que eu estou propondo como intencionalidade é gaste tempo orando. De verdade. Você vai fazer qualquer coisa, para ali e fala assim, Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? Se a gente não toma cuidado, daqui a pouco a gente tem até gente que está pregando sem orar. Tem gente conduzindo igreja sem orar. Aí nós estamos chegando num lugar que você está falando, cara, o que você está fazendo? Jesus, ele orava antes de grandes decisões. É isso que nós temos que entender. Sabe, e nós não podemos cair num erro de, por não orar, grave isso, hein? Por não orar para decidir, ter que orar para corrigir. É isso que muita gente faz. Você não ora para entrar, agora você tem que orar para consertar, porque a coisa foi feita. Então Jesus, ele tinha a intencionalidade. Ele orava antes de decidir. Quarta ação intencional de Jesus está em Lucas 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão
viverá o homem. Quarta ação de Jesus intencional, Jesus respondia e vivia baseado na palavra. Jesus respondia e vivia baseado na palavra. Então, todos os momentos da vida de Jesus foram guiados, inclusive as pressões, problemas, situações, ele sempre respondia com a palavra. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você sabe, aqui no caso é a tentação de Jesus no deserto, o Espírito o leva para lá e ele foi testado e provado antes de entrar no seu período ministerial. Todas as respostas de Jesus é o quê? Escritura. Jesus não negociava com a Escritura. Poderia ser um ataque no básico, comida, palavra de Deus. Poderia ser poder, palavra de Deus. Poderia ser futuro, palavra de Deus. Poderia ser palavra de Deus. Então, a palavra de Deus estava enraizada e ele tinha como uma ação intencional o quê? Buscar a palavra. Agora eu faço uma pergunta. Você acha que a palavra de Deus veio sem querer? Ele conhecia a palavra de Deus, ele buscava a palavra de Deus e ele vivia a palavra de Deus. Por isso eu quero propor para você algumas ações bem práticas. Primeiro, gaste tempo. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia toda durante um ano. Outra coisa que eu tenho como prática, eu não negocio. Todos os dias eu leio um capítulo de Provérbios. E aí, para você que não sabe, o Provérbios tem um capítulo por dia do seu mês. E lê consequentemente. Então, você está lá e lê, medita, olha para aquilo. Deus está nos ensinando através da palavra. É uma intencionalidade de Jesus. Jesus não negocia a palavra. Agora, quinta ação intencional, Lucas 4,16 diz: então ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. E então levantou-se para ler. Então, primeiro, Nazaré é a cidade onde Jesus ele cresceu, é a cidade dele ali. E a Bíblia então fala que ele chega no sábado, ele entra na sinagoga como era de costume. Então preste atenção, quinta ação intencional que nós vemos na vida de Jesus. Jesus tinha o culto, a congregação como costume. Ou seja, igreja, vida de igreja, comunidade, culto, não era algo assim negociável, não era algo sem querer, não era algo esporádico, não era algo que ele fazia quando ele tinha vontade, eu tenho vontade, não tenho vontade, não, era costume, era disciplina, era ação, ou seja, ele entendia, Jesus sendo Deus, ele entendia a importância da comunidade, ele entendia a importância da igreja, e como de costume, ele iria. Ou seja, isso aqui costume não é emoção, costume é prática. Não é assim, estou sentindo vontade. Ah, hoje eu vou para a igreja, hoje eu não vou. Ah, hoje eu acordei com sono, eu vou. É inegociável. Jesus era intencional. Eu vou estar em comunidade. Eu vou estudar a palavra de Deus em comunidade. Eu quero viver o clima de comunidade. Então, você que está me escutando, aplique isso. Tenha a igreja como algo inegociável. Eu brinco dizendo, eu já nasci sendo filho de pastor. E eu brinco, e é uma brincadeira séria, na verdade. Eu saio às vezes dos nossos cultos, hoje nós temos 3 cultos e eu prego os 3 cultos. No intervalo de um pro outro, eu saio para almoçar e de repente eu passo aqui na lagoa. Aí domingo, o pessoal sem camiseta, correndo. Aí eu falei, gente, que domingo é esse? Eu não sei o que é domingo desse jeito. Meu domingo é sempre dentro da igreja, desde o momento que eu nasci. Eu consigo contar talvez em 1 ou 2 mãos os domingos que eu não peguei culto. Eu estou falando por quê? Porque isso é um costume, é um hábito, é uma fidelidade que nós temos. Sexta ação intencional de Jesus. Escuta isso aqui é muito legal. Marcos 6,34. Quando Jesus desembarcou e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus ele estava nessa trajetória ministerial, na correria. Os discípulos estavam cansados. Então, se você até ler Marcos 6, você vai perceber, os discípulos estavam cansados, eles estavam esgotados, a agenda estava lotada, a coisa estava acontecendo. Mas Jesus, ele mostra aqui mais uma ação intencional que ele tinha ao longo do seu ministério. Ele quebrava a agenda por propósito. Ele quebrava e ele escolhia a agenda por
propósito. Naturalmente, ele chegou ali, ele desembarcou aquela multidão. Cara, tô cansado, a agenda não é essa, vamos fazer as coisas. Aí é que entra o ponto. Jesus não tinha tempo ruim para viver por propósito. Jesus não tinha tempo ruim para cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Jesus não tinha férias no ministério. Pelo contrário, ele construía a sua agenda em cima disso. Ele desce, ele estava cansado, mas Jesus ele olha e ele teve o quê? Compaixão. Ele teve amor por vidas, ele teve empatia por aquelas pessoas. E eu quero só te lembrar disso. Como é que você lida com a sua agenda? Porque se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco a gente está olhando para o ministério como simplesmente um trabalho. Eu vou lá, 8 às 5, trabalho, segunda a sexta, terminei, ganhei meu salário, estou indo embora. Não conta comigo de sábado. Deixa eu te explicar. Quando você tem chamado de Deus, o chamado de Deus não é um trabalho, o chamado de Deus é sua vida. Jesus não tinha isso. Não, hoje não é dia de pregação, não vou fazer. Desde quando, meu irmão? Então por isso que um dos sinais de que você está vivendo o que Deus te chamou para viver é que você não tem tempo ruim. Você não tem, ai meu Deus, eu não tenho agenda. Desde quando você não tem agenda, cara? Vai lá e faz. Eu tenho prioridade, é uma prioridade viver aquilo que Deus me chamou para fazer. Jesus, ele nos mostra isso. Sétima ação intencional, Mateus 9, versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com eles muitos publicanos, pecadores e também seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar pecadores. Sétima ação intencional de Jesus, que ele fazia constantemente, ele usava a mesa. Ele usava a mesa. Como assim ele usava a mesa? Ele usava isso aqui, ó. O que é mesa? Mesa é dia a dia, mesa é rotina. E Jesus, ele entendia que aquilo que Deus colocou na vida dele não era reservado simplesmente para púlpitos. Quando tiver um púlpito, então aí eu vou cumprir meu ministério. Deixa eu falar uma coisa com vocês, entre a gente aqui, tá? Eu vejo muita gente vivendo assim. Não, eu tenho ministério, mas meu ministério é reservado a púlpito. Meu ministério é reservado a microfone. Cara, desde quando? Jesus, ele usava a mesa, ele usava o cotidiano, ele usava o dia a dia para fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, nós vamos tomar um café? Então senta aqui, vamos tomar um café, nós vamos usar esse momento para gerar transformação. E o que eu quero te trazer como ação intencional é: aprenda a usar a sua vida em direção ao que Deus tem. Você vai no mercado, aproveita a sua ida no mercado. Você vai receber alguém na sua casa, aproveita esse momento que você está recebendo alguém em casa. Você vai sentar num almoço, aproveita o almoço. Você está vivendo. O que nós precisamos aprender é que o reino de Deus não se constrói só em cima de um púlpito, dentro de um templo. Mas o reino, ele é vivido. Então viva isso. Viva em comunidade. Construa relacionamentos. Eu vou achar muito estranho se você falar para mim que você tem ministério e eu não vejo você exercendo o ministério fora das quatro paredes da igreja. Você tem ministério, mas você só quer fazer isso na hora que você prega. Onde que está o ministério? O ministério é 24 horas, é todo momento, é tomando um café, é se relacionando, é curtindo, tendo um momento de comunidade. Você percebe que Jesus, ele fazia isso constantemente, ele usava a mesa. Jesus, ele não discipula só no templo, ele discipulava com a vida dele, no dia a dia. Vamos aqui, vamos comer, vamos fazer uma viagem, vamos andar junto, O dia a dia era uma ferramenta de transformação. E por último, oitava ação intencional está em Marcos 4, versículo 38. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Marcos 6, 31 diz: E ele lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto, e descansaremos um pouco, pois havia muita gente chegando e saindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Oitava ação intencional de Jesus. Jesus, ele tinha o princípio do descanso como espiritual. Ele tinha o princípio do descanso como algo espiritual. Então, pregar é espiritual, discipular é espiritual, mas da mesma maneira, descanso é espiritual. Jesus vira para os discípulos e fala: nós estamos correndo muito, a coisa está muito acelerada, está fora.
Imagina, nós não estamos tendo tempo nem para comer. Aí Jesus fala, vamos nos retirar e vamos ter um tempo de descanso. Isso é muito importante. Agora, por favor, coloque equilíbrio nas minhas palavras, porque talvez você descansa demais, você não precisa disso tudo, mas na medida que as coisas estão acontecendo, preste atenção nisso, duas extremidades. À medida que você tem muitos problemas e à medida que você tem muitas coisas boas que estão acontecendo, se retire para descansar. Eu estava na polpa dormindo quando veio uma tempestade. Ou seja, o problema estava acontecendo, Jesus aprendia a descansar mesmo no meio do problema. O ministério estava crescendo, não tinha nem tempo de comer, tão agressivo que estava o ministério. Jesus então se retira para descansar. Por quê? Porque descanso não tem a ver com responder às demandas que estão externas, mas tem a ver com uma preparação interna para você conseguir viver o que Deus tem. De repente você não tem uma boa noite de sono, de repente você não se exercita, de repente você não se alimenta bem, de repente você não descansa, de repente você não tem um hobby. Deixa eu te explicar, se você não tem o descanso em geral, físico, emocional, almático, mental, se você não tem um descanso como um princípio espiritual, isso vai chegar a uma fatura uma hora. A fatura chega, aí daqui a pouco você não consegue mais promover, daqui a pouco o seu nível de criatividade diminui porque você está cansado. Daqui a pouco você até... Meu pai sempre falava isso, Seite, aprenda a descansar, porque canseira diminui a unção. Às vezes, cara, a coisa está até acontecendo, tem muita unção, muita presença de Deus, mas você está morto. Você não tem cuidado da sua saúde, você está fora de órbita, você não consegue nem ter discernimento e sensibilidade. Então aprenda que descanso é um princípio espiritual. Eu quero fechar tudo isso dizendo, o que você precisa não é de mais motivação. O que você precisa é de ação, o que você precisa é de disciplina, o que você precisa é de intencionalidade em como você tem vivido e construído aquilo que Deus tem preparado para você. Espero ter ajudado e se você sabe de alguém que precisa desse conteúdo, envia para essa pessoa. Deus te abençoe, a gente se vê por aí.